Olá, queridos alunos, sou a professora Nilce. Hoje nós vamos fazer uma aula de introdução ao Arduino, atendendo a pedidos. Então, como é que nós vamos fazer hoje? Primeiro nós vamos conhecer a nossa placa, um pouquinho, né, introdução para os iniciantes, né? Então, vamos lá. Bem, o Arduino, vamos pegar aqui, vou ampliar um pouquinho. Na verdade, o Arduino não é somente uma placa. Ele é uma plataforma, né? Uma plataforma microcontroladora. Ou seja, vamos ter uma plaquinha que vai controlar um sistema. E essa placa microcontroladora de desenvolvimento, ela é associada sempre a uma linguagem de fácil acesso, seja ela uma linguagem bloco, seja ela uma linguagem em linguagem C e etc. Tá? E essa plataforma nos dá a possibilidade de trabalhar N atividades com ela, né? Por exemplo, a gente pode equipar esse Arduino com sensores, com atuadores, luzes, alto-falantes. A gente pode colocar nele módulos adicionais chamados shields, circuitos integrados. E aí o que acontece? Ele vai se tornar o cérebro daquele sistema, né? Essa plaquinha vai se tornar o cérebro desse sistema. Então, o Arduino pode ser também, por exemplo, aquele sistema de irrigação, né, controlado. Então, essa é a ideia, né, de que a gente pode imaginar de Arduino. O Arduino, ele foi feito com a plataforma open source, ou seja, código aberto, hardware aberto, né, ou que você pode confeccionar o seu próprio Arduino chamando de outro nome, por exemplo, né? Nele você vai encontrar alguns componentes nessa plaquinha, né? Essa plaquinha ela foi desenvolvida aqui, tem vários, né? Vamos dizer assim, vários desenvolvedores da plaquinha, mas a gente tem um coração principal aqui da nossa plaquinha Arduino, que é esse chipzinho aqui, ó, esse chipzinho grande que aparece aí, que é chamado de, vamos dizer assim, dependendo desse chip, nós vamos ter um tipo de Arduino. Então, nós vamos ter tipo o coração dele, né? A unidade de processamento, que é da Atmega. E aí a gente vai ter alguns códigos, por exemplo, a Atmega 328, né? E assim por diante, né? Como é que vai funcionar? A gente precisa conhecer alguns detalhes do Arduino, dessa plaquinha, para a gente não cometer alguns erros, né, iniciais. Por exemplo, deixa eu aumentar aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo aqui ampliar. Vamos ampliar aqui. Passa aqui adiante. Ó, vamos olhar aqui, ó. Desse lado aqui do Arduino, nós vamos ter as plaquinhas, aliás, a plaquinha com portas, né? Olha, aqui em cima, vai de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E aqui a gente são chamadas de portas digitais, né? O que vai nos interessar bastante são as portas digitais e as portas analógicas, né? As portas digitais e as portas analógicas. Deixa eu pegar aqui um apontador. Aqui, ó. O que vai nos importar são as portas digitais e as portas analógicas. Nessas portas digitais, nós podemos também fazer como algumas dessas possam funcionar de formas analógicas, tá? Simulando, é claro. Mas aqui, ó, é onde nós vamos escrever nessas portas, né? Ou fazer uma leitura dos sensores, né? Dos sensores, dos atuadores e assim por diante. Nós vamos ter também, ó, aqui está o coração dele, que é o Atmega, né? O chip. Nós vamos ter desse lado aqui, ó, a alimentação. Então, em algumas plaquinhas, nós vamos ter aqui a alimentação VCC, que é 5 volts, o 3,3 volts, porque tem alguns componentes que funcionam em 3,3 volts. Nós vamos ter o GND, que é o terra, o ground, né? Geralmente a gente liga aqui a fiação negativa.
nós vamos ter aqui o VIN de entrada, entrada também de alimentação, né? A gente pode inserir aqui, em vez de colocar nos plugs, a gente pode inserir no VIN. E desse lado aqui, ó, aqui embaixo, nós vamos ter as portas analógicas. Geralmente, nós vamos usar as portas analógicas, nós vamos ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 portas analógicas, para fazer aqui uma leitura. Ou seja, nós vamos colocar alguns componentes aqui. Nós vamos ler, por exemplo, um potenciômetro. Nós podemos ler, por exemplo, um sensor de temperatura. Nós podemos colocar alguns componentes aqui para fazer essa leitura, né? E desse lado aqui a gente pode, por exemplo, acionar um LED, né? Que é um sinal visual. Nós podemos acionar um buzzer com um sinal sonoro, alto-falantes. Nós podemos colocar motores a partir dessa leitura aqui, né? Dessa parte de cima. Aqui embaixo tem dois pininhos que a gente tem que tomar bastante cuidado, que é o de comunicação, que é o TXT e o RXT. É o pininho no 0 e no 1. Então a gente deixa isso aqui reservado para a gente poder colocar, por exemplo, uma plaquinha Bluetooth, né? Então o ideal é a gente utilizar de 2 para cima, tá? Aí eu vou ter também aqui ao lado de alguns pinos um sinalzinho TIL, que ele vai indicar PWM. Ou seja, a gente pode trabalhar aqui com sinais não totalmente 0, não totalmente de 1 nesse sinal, como 0 a 5 volts, né? Mas a gente pode pegar e fazer recortes, como se fosse aqui, por exemplo, mandar um sinal tipo intervalo, um intervalo de 0 a 255. E aqui também, aqui embaixo eu posso fazer para acionar como um intervalo, né? Que vai de 0 a 1023. Aqui, se a gente observar também, ó, aqui nós vamos ter um componente de entrada de alimentação. Você vai colocar, por exemplo, aqui, se você quiser deixar o teu Arduino desconectado de um computador, então você coloca aqui uma bateria nesse componente aqui. Aqui em cima nós vamos ter também um componente de USB, que serve tanto para nós colocarmos a programação, quanto para alimentação também, né? Aí nós vamos ter uma USB naquele estilo de impressora, né? Quando você coloca lá na impressora. Então, esse tipo de USB. Então, o que tem aí no Arduino? Nós vamos ter um microcontrolador Atmel, que é esse chipzinho. Nós vamos ter as interfaces de comunicação USB. Nós vamos ter o regulador de tensão e conexões de alimentação. Nós vamos ter os pinos de interrupção de entrada e saída, né? Nós falamos aqui deles. Nós temos os LEDs de depuração, que você vai encontrar aqui, ó, que tem uns LEDzinhos, onde você pode colocar e programar um LED interno do pino 13, por exemplo, né? E tem também LEDs, quando você liga a placa, ele vai acender. Também quando ele está passando a informação do RX e TX para a placa, então ele vai piscando também. Nós vamos ter também um botão de reset. Cuidado com esse botão de reset aqui. Se você tiver programa nele, se você resetar, ele vai tirar o teu programa. E nós vamos ter os conectores de programação no circuito. Bem, ele já vem com como é que chama? Boot, né? Bootload interno. Ou seja, é como se fosse aquele computador que vem de fábrica e ele já tem alguma programaçãozinha lá dentro e já pede para você inserir alguma coisa. Então, o Atmega, ele já tem esse de fábrica, tá? Que é o bootload, carregador aí. Outra coisa que a gente precisa saber também é quanto à alimentação, né, do Arduino. A alimentação do Arduino, ele funciona você pode colocar aqui nessa alimentação de 6
a 20 volts, mas só que é recomendado colocar de 7 a 12 volts, tá? Então, você vai colocar, por exemplo, aqui, acionar uma bateria de 9 volts, legal, correto, né? Aquela bateriazinha assim meio retangular. Mas você pode utilizar também essas pilhas, né? Com seus suportes de pilha. Aí você pode colocar aqui. Essa aqui é uma entrada, né? Que é justamente a entrada de 7 a 12 volts. Nós podemos ter aqui o conector USB. Nós temos aqui a pinagem de energia. Olha só o que a gente falou aqui, a pinagem de energia. Nós temos aqui a entrada de conversor analógico digital. Nós temos aqui o LED de depuração, esses LEDzinhos aqui, ó, né? LED de depuração. Nós vamos ter também aqui os conectores de programação. Aqui vamos dizer que é uma programação um pouquinho mais avançada, tá? Não para os iniciantes, mas mais avançada. Nós vamos ter aqui as portas de entrada e saída. Aqui geralmente, ó, quando eu tenho a porta digital 13, eu tenho interno um LED interno que a gente pode programar e a gente vê ele piscando e etc. A gente pode programar aqui nessa porta 13, né? Aí, como eu falei aqui, ó, 0 e 1, a gente vai deixar essas portas para comunicação, uma comunicação serial. Então, não esquece aí da voltagem, tá? Senão você pode queimar o teu Arduino. Geralmente a gente vai ligar que ele tem que ter uma corrente ligadinho 1 ampere, fica melhor, tá? Você para não queimar a sua placa Arduino. Agora existem vários tipos de placa Arduino, né? Nós vamos ter aí o Arduino Leonardo, o Arduino Uno. Esse aqui é o Arduino Uno, né? Nós podemos ter aqui a placa do Arduino Mega. O Arduino Mega tem N situações, N portas aí para a gente trabalhar. Nós podemos ter a placa do Arduino Due. O Arduino Nano está sendo muito utilizado, né? O Arduino Pro também. Nós podemos também ter esse tipo de programação também em Arduinos como o LilyPad, que é utilizado em Arduinos vestíveis, tá? Você vai programar para colocar alguns LEDs em roupas e etc, né? Você pode pegar o Arduino e fazer ele controlar. Você pode fazer, por exemplo, controlar um drone, né? Controlar um drone. Bem, já conhecido aqui, nós vamos falar um pouco agora nós vamos falar da como é que eu faço para programar esse Arduino. Como que eu faço para programar esse Arduino, né? Bem, você vai lá no Google, e digita arduino.cc. Arduino.cc. E aí você vai entrar no site oficial do Arduino, né? Ele vem em inglês, você pode traduzir, não tem problema, né? Para você visualizar melhor. E aí você pode baixar o software. E você tem aqui exemplos da própria comunidade, né? Da própria comunidade que trabalha com Arduino no mundo inteiro, E aqui você pode também comprar os Arduinos originais, não esses Arduinos da China, né? Mas os Arduinos originais, feito na Itália. Aí agora eles estão desenvolvendo kits, né? Kits para crianças, kits para educação de modo geral. O mais interessante aqui é você observar, por exemplo, aqui em programas, e você vai procurar o Arduino para o seu tipo de computador, né? Dependendo também do teu sistema operacional. Se é o Windows 7 ainda, se é o Windows 10, por exemplo, o Windows 10, né, ele já vai trabalhar com 64 bits, né? O Windows 10, o Windows 8, o Windows 10 você já trabalha com 64 bits. Você pode programar online também, não tem problema. Então você baixa aqui, que é o ideal, né? Você que tem dificuldade de estar acessando a internet, você pega e escolhe aqui as suas atualizações, e aí você baixa e ele vai instalando para você. Ele é bem intuitivo, né? Você vai baixando, clica aqui, né? E você tem as versões anteriores também, ó. Você tem esse aqui, o beta,
E ele vai atualizando, porque ele é código aberto, né? As pessoas vão atualizando ele. E aí você instala no seu computador. Antigamente você tinha que instalar também o tipo de placa, né? Além de instalar o programa, você teria que configurar a placa Arduino no USB, lá na interrupção. Hoje não, hoje você já faz de forma intuitiva. E aí aqui também, se você quiser, tem alguns exemplos, tem fórum, tem projetos, né? Aqui tem as bibliotecas, principalmente as bibliotecas. O Arduino trabalha com bibliotecas também, né? Ele já vem, quando você baixa aqui, tem umas bibliotecas já padrão, né, deles. Algumas bibliotecas. Mas tem outras que você vai ter que instalar. Instalar na pasta Libraries, na pasta de bibliotecas do Arduino. Quando ele baixar, ele vai configurar e vai deixar tudo bonitinho na pasta, né? Aqui, por exemplo, eu coloquei. Aqui é o meu Arduino antigo, tá? Aí ele vem, você baixa, que é o Nightly. Aí ele vai criar essas pastas aqui dentro, né? E aí, por exemplo, se você quiser baixar alguma biblioteca, você vai ter que colocar nessa pastinha aqui, Libraries, essa biblioteca. Depois que você coloca lá, você puxa o Arduino e ele já vai funcionar, né? Geralmente você também pode renomear essas bibliotecas, ok? Aí depois, tiver tudo ok, instalou, aí a gente vai visualizar aqui a interface. Essa é a IDE do Arduino, a gente vai chamar de interface, como ela aparece. E aqui a gente vai programar em linguagem C++. Não é coisa de outro mundo, tá? Ah, mas eu não sei programar e etc. Então você começa usando lá o Tinkercad, né? Ou então o Ardublock e etc. Mas vamos conhecer um pouco essa interface? Vamos lá. Olha só, nessa interface nós vamos ter aqui arquivo. Quando tiver em inglês é file, né? Então nós vamos ter novo, quando você quiser abrir um novo sketch. Aí aqui, ó, abrir nessa opção, você vai buscar já um salvo lá dentro do seu computador. Aí aqui são os recentes que você abriu, ele vai ficando na memória, né? Aqui são sketches, é o livro de sketch, ou seja, todos que você tem, que você criou, vai ficando aqui para te ajudar a abrir logo, né? Você procura aqui quais você já abriu, você já fez aqui, os sketches. O programa, ele é chamado de sketch, né? Nós vamos ter aqui exemplos, se você quiser, ó, tem vários exemplos para ser trabalhado, né? São os primeiros programinhas, o Blink, o Fade e assim por diante. Nós vamos ter aqui trabalho de forma digital, analógico e assim por diante. Aqui é para você fechar o teu sketch, a Ctrl S ou salvar, você salva o teu sketch. Aí aqui é salvar como, que é configurar como é que aparece essa IDE, e aqui tem as preferências. Às vezes a gente vai precisar trabalhar aqui as preferências, saber onde é que ele vai guardar. Geralmente ele guarda os sketches que você está fazendo numa pasta chamada Arduino, né? E aqui também ajuda a gente a colocar bibliotecas, tá? Configurações. Aqui tem o editar, onde você pode copiar, selecionar, Ctrl C, Ctrl V, aumentar a barra ou diminuir, né? Aí aumentar letra, fonte, etc, etc, né? É para edição, tudo que você for editar. Aqui é para a gente compilar. Você pode compilar aqui digitando a verificação Ctrl R, ou então somente aqui nesse botãozinho aqui, verificar, clicando aqui. E aí ele vai verificar se tem erros, né? Vai verificar se tem erros. Então tem que tomar muito cuidado, que a linguagem C ela é bem chatinha na indentação, nessas situações aqui, tá? Ó, nesse caso também, se eu quiser já carregar direto, que ele faça de uma vez, que ele verifique que ele compile tudo junto, né? E carregue no
na plaquinha, você dá o Ctrl U. Ctrl U ele já vai fazer tudo direto, tá? Aqui é para você incluir as bibliotecas, tá? Se estiver faltando biblioteca, arquivos e assim por diante. Antes de você fazer a compilação, você tem que verificar se a tua placa aparece aqui em alguma porta, tá? Aqui, por exemplo, ela não está habilitada porque não tem nenhuma placa aqui na USB. Aí, por exemplo, se eu quiser mudar qual o tipo de placa, eu não estou usando o Arduino Uno, eu estou usando o Arduino Mega. Aí eu venho aqui e modifico. Aí eu estou usando o Arduino Nano. Eu vou usar o Arduino Mini e assim por diante. Você vai escolher o tipo de Arduino que você vai trabalhar. E aqui, é claro, a porta COM, que é muito importante estar habilitado. Por quê? Se não tiver habilitado, ele não vai carregar. Então, quando você conectar aqui, você tem que habilitar a COM. Pode aparecer com 1, com 2, com 3 e assim por diante, dependendo do seu uso, tá? Dependendo do seu uso. Então, para quem está iniciando, é bem interessante você trabalhar com Arduino Uno, tá? É bem interessante, porque aí você vai conhecê-lo melhor, não vai queimar muita placa mais cara, por exemplo, como o Arduino Mega de 2560 e assim por diante, correto? Aí vamos olhar aqui, por exemplo, aqui, geralmente para você programar em linguagem C, você vai programar colocando bibliotecas ou utilizando aqui a configuração do void setup e o void loop. Sempre vai ter que ter isso aqui. Vamos pegar aqui um exemplo. Vamos pegar um exemplo pronto. Você quiser pegar exemplos, então vamos pegar em exemplos. Aí você vem aqui, ó, Basic, né? Exemplos bem simples. O Blink, por exemplo. O que é o Blink? Vamos lá abrir. O Blink, ele vai fazer você vai ligar um LED e ele vai piscar esse LED, mas esse Blink aqui em particular, ele vai piscar um LED interno que está na porta digital 13. E aí você vai ver na própria placa esse LED piscar. Se você colocar do jeito que está aqui, ó, colocar a tua placa Arduino e verificar direitinho, o que vai acontecer? Ele vai executar sem nenhum problema, porque esse aqui já é um exemplo bem legal, bem pronto para você digitar tudo. Depois, mais em outro vídeo, nós vamos fazer essa programação para que você entenda melhor esses comandinhos bem básicozinhos aqui, tá? Que você precisa saber para programar sem ser com programação em blocos, tá? Então, gente, olha só, aperta o sininho, se inscreve. Para as próximas aulas você está assim conhecendo essa parte inicial. Lembrando que a gente pode fazer programação para quem já está no caminho, né? Já está. Mas esses vídeos que a gente vai postar agora vão ser vídeos para quem ainda não conhece nada, nem IDE de Arduino, nada. Começar do zero, certo? Começar do zero. Tudo bem? Então eu te espero aí nas próximas aulas e até a próxima. Tchau, tchau.